Márcia. Eu vim lá da UNB com muita alegria de estar aqui para trocar ideias com vocês. Em primeiro lugar, quero agradecer às professoras que nos convidaram, a professora Leandra, que nos convidaram de uma forma tão gentil para que nós estivéssemos aqui. Quero agradecer também a Lenice e o professor Hernandes, que foram nos buscar no aeroporto e foram extremamente carinhosos e gentis. E dizer que eu fiquei muito honrada, achei a cidade muito bonita e é muito bom a gente para caminhos diferentes, né? Isso aí é muito interessante e faz a gente crescer e ver e ampliar a nossa visão de mundo. Eu achei interessante nessa mesa redonda o fato de que a professora Cláudia, né, é da área de língua estrangeira, né, então, e veio também estudo português a partir da segunda língua, e a professora Luzia é da área da literatura, né? Literatura. Então ela também trabalha a partir do gênero literário. E eu, então, aqui no meio, sou a professora do português como primeira língua, né? É isso que me move, essa formação de professores. Nós temos aí trabalhado, eu mesma, tá? Nós temos aí há uns 25 anos, nós estamos trabalhando em cima de propostas de letramento, principalmente voltadas para a proficiência leitora, né? Nós entendemos que o Brasil, embora hoje seja uma potência, né, em alguns campos, ainda se ressente muito da sua situação em termos de leitura, de competência em leitura. Não é possível mais nós estarmos nos últimos lugares do mundo em termos de competência em leitura, né? Muito pior do que países muito mais atrasados do que nós. Então, o que está acontecendo? O que acontece? Quando a gente vem para um evento como esse, que fala em multiletramentos, quando a professora Cláudia traz aqui, problematizando a questão de se pensar no outro de uma forma diferente, se aprender a respeitar o outro e se aprender a pensar, porque tudo que a professora Cláudia falou, se eu estiver mentindo, se mentir, é esse exercício de pensar, de refletir, né? O que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel, o meu lugar nessa sociedade. E para isso é muito importante, é fundamental que a gente desenvolva com os nossos alunos de ensino básico, né? E aí desde das primeiras séries até o ensino médio, né? Esse nível básico, enorme aí, que ele saia realmente para a universidade, quer dizer, saia ao final do ensino básico como leitor competente. Infelizmente não é isso que a gente vê. Nossos alunos saem do ensino médio como analfabeto funcional. Essa é a nossa grande luta, esse é o nosso grande desafio, não é? Não tem como eu falar em letramento se a escola não cumpre com o seu dever mínimo, que é ensinar a ler. É o mínimo do mínimo do mínimo ensinar a ler, né? Então, se não há isso, isso torna-se cada vez mais distante e nós vamos ficando cada vez mais frustrados enquanto professores, né? E vemos que a sociedade não tem acompanhado, quer dizer, essa inserção dessas pessoas, né? Eles estão sempre à margem do processo de letramento, porque não acompanham esse mundo moderno. Bom, de baixo? Do lado. Ah, do lado. Aqui? Isso. Bom, então eu tenho desenvolvido várias pesquisas, coordenando com as alunas, mestrado, doutorado, pesquisas no sentido de construir trajetórias para proficiência em leitura. E uma dessas pesquisas, algumas dessas pesquisas, tem voltado muito para a questão dos gêneros textuais. Por que abordar a leitura a partir dos gêneros textuais? Ora, há mais de 12 anos que os parâmetros curriculares nacionais pedem, dizem, sinalizam
que o ensino tem que ter uma cara interacional, que o ensino tem que ter uma abordagem social. Nada melhor para isso que eu trabalhar com os gêneros, porque os gêneros nos mostram o que nós fazemos na sociedade no dia a dia, né? Quando nós falamos, quando nós nos interagimos, quando nós lemos, ou quando nós usamos qualquer outra forma de interação, né? Via sites, né? Sociais, quando nós estamos, enfim, interagindo aí através do aparelho ou pessoalmente, nós estamos construindo gêneros, né? Então, não existe nenhuma fala, nenhuma escrita que não seja inserida no gênero. Todo gênero, tudo na sociedade tem uma função, uma funcionalidade. O que eu falo, o que eu escrevo, né? As minhas trocas, tudo tem uma funcionalidade. E por isso, eles estão inseridos em determinado gênero. O gênero tem uma função social. Daí porque é muito importante que nós possamos pensar aqui a possibilidade de trabalhar, além de inúmeros outros aspectos da leitura, que a leitura é muito complexa e ela apresenta uma série de aspectos, mas além de outros aspectos, a questão do gênero. Nossa hipótese é que a abordagem dos gêneros como recurso para a compreensão da leitura ajuda o aluno a desenvolver essa competência e, portanto, se tornar letrado. É uma ferramenta muito importante para aquela criança, aquele adolescente que está aprendendo a ler. É uma ajuda muito grande quando o professor trabalha a leitura a partir da perspectiva do gênero. E isso vai fazer com que ele entenda, porque a grande questão, a primeira questão, é que o professor não, há muita gente, né? Não o professor, mas muita gente entende que leitura é decodificação. Aí já complicou tudo, porque leitura não é decodificação, embora a decodificação seja o primeiro passo para a leitura, mas a leitura é muito mais do que decodificação. Então, esse aluno já vem com o ensino problemático, né, das primeiras séries, quando o professor, ao alfabetizá-lo, achava que se ele tivesse decodificado, ele estava alfabetizado. E não, hoje nós sabemos que não, que a alfabetização nessa visão mais larga, né, nessa visão de letramento, ela começa quando nós nascemos e termina quando nós damos o último suspiro aqui no momento. Então, é uma aprendizagem contínua que não termina num determinado momento. Então, a criança, ela aprendeu a relacionar o fonema com o grafema, ótimo, no primeiro momento, mas não é só isso. Ela tem que se posicionar criticamente diante do mundo, como a professora Cláudia muito bem falou. Se ela não se posiciona criticamente diante do mundo, que cidadão é esse que eu vou ter? Que alienação é essa que a escola está me propondo? Que escola é essa? Não é? Então nós temos que repensar muito isso. Como a leitura é um momento fundamental da nossa prática enquanto professor. Um momento fundamental. O espaço que nós temos que dar para a leitura, né, tem que ser um grande espaço em sala de aula. E não um dia ou outro, mas tem que cumprir pelo menos 70% do nosso trabalho em sala de aula. Né? Porque nós precisamos ensinar nossos alunos a ler. Senão todo o resto não tem sentido. Bom, a maioria dos gêneros, fala um pouquinho sobre os gêneros, né? Tem características de fácil reconhecimento, que sinalizam a espécie de texto que são. E frequentemente essas características estão intimamente relacionadas com as funções principais ou atividades realizadas pelo gênero. Ou seja, quando a criança ou adolescente identifica aquele gênero na leitura que está fazendo, quando o professor mostra as características, as marcas, as estruturas daquele gênero, ele facilmente, quando lê novamente um texto daquele outro texto, que seja daquele mesmo gênero, ele facilmente vai identificar para que serve aquele texto, como é a estrutura daquele texto, se o tipo textual é mais narrativa, mais dissertação, se ele tem qual é a função social daquele texto. Né? Então, é uma ferramenta muito importante.
nessa perspectiva, as práticas de leitura, que nós estamos falando aqui do letramento escolar, né? Eu não estou falando de uma visão mais ampla de letramento, porque aí nós temos que falar sobre os letramentos sociais, sobre essa visão mais cultural que nós empregamos hoje quando vamos fazer análise de letramento. Mas aqui nós estamos falando muito especificamente do letramento escolar, quer dizer, preparar meu aluno para que ele possa ler, possa inserir na sociedade, se inserir na sociedade de uma maneira cidadã, quer dizer, que ele tenha acesso aos bens culturais que a sociedade lhe oferece, né? Então, nessa perspectiva, as práticas de leitura são um tipo de prática social construída nas interações dos sujeitos com os diversos gêneros textuais, com objetivos válidos e determinados socialmente e que circulam nesse espaço de sala de aula. Eu costumo falar com meus alunos e também, agora, nesse momento, eu estou coordenando um curso lá em Brasília para 400 professores do GDF, e à distância, né, um curso de especialização. E eles, eu insisto muito nisso, né, em falar para eles, olha, vocês, qualquer festa, qualquer festividade que vai ter na escola, por que vocês põem a secretaria da escola para fazer os convites, para fazer os cartazes? Que absurdo, isso é um absurdo. Quem tem que fazer o convite, quem tem que fazer o cartaz, quem tem que fazer a propaganda, quem tem que fazer o resumo, quem tem que fazer o e-mail, é o próprio aluno. Ele tem que estar ali na escola construindo a aprendizagem. Ele tem que estar envolvido nas atividades sociais da escola, para que ele se sinta não só responsável, como também valorizado. Poxa, o meu texto não é aquele texto que a professora pega, enche de vermelho, diz que está tudo errado. Por isso que eu jogo no lixo. E tem que jogar mesmo. O professor que pega um texto do aluno e fala que está tudo errado, joga no lixo mesmo. Isso é uma falta de respeito com o aluno. Tá? Então, trazer para o aluno essa oportunidade de ser co-construtor da sua escola, das suas práticas, né? Fazer com que ele pense, que se posicione, né? Então isso é muito, muito importante. A escola tem que mudar, ou a escola não muda, ela vai implodir, porque do jeito que está insustentável, né? Bom, como a Pont Street, engajar-se em práticas de letramento é sempre um ato social. E aqui, voltando a falar da professora Cláudia, que eu gostei muito, é um ato social. Quer dizer, quando nós nos engajamos em práticas de letramento, nós realmente estamos construindo uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? E isso tem que partir do nosso comportamento. A gente reclama tanto dos nossos alunos, mas o que nós estamos fazendo para construir uma sociedade mais justa e igualitária? Às vezes, quase nada, né? Fica mandando o menino decorar a gramática e o garoto não aguenta mais decorar a gramática e fica copiando do quadro. Imagina uma pessoa 5 horas sentada na cadeira copiando do quadro. Fosse eu, saia correndo, enlouqueci na escola. E essa escola é a escola que existe. Aí o Brasil inteiro é assim, a coitada da criança, adolescente, pela 4 horas. Pois que o menino gosta da escola. Olha, pelo amor de Deus, né? Então, chamamos essa dimensão de análise de metatextual, tá? Esse metatextual é uma denominação da professora Ingeborg Koch, né? Que é uma pessoa que tem dado uma contribuição muito interessante, não só para os estudos de texto, né? Mas também para a formação do professor, para novos caminhos nesse dia a dia, né? nessa proposta pedagógica do professor. Então, ela chama de metatextual e mostra que é a dimensão que insere o texto em sua função social. Ou seja, é o ensino mesmo da perspectiva do social, né? O ensino não pode estar mais dissociado da sua função social, né? Como todo texto oral ou escrito, está inserido em um gênero que abarca o texto, define sua função social e sua estrutura textual, né? Ela diz que essa competência, quando a criança ou adolescente adquire essa competência, ela chama isso, ela e 2 orientandas dela que construíram esse livro, os últimos livros que ela publicou,
ela chama isso de competência metagenérica. Quer dizer, eu sou ser capaz de perceber as características daquele gênero e ser capaz de identificar aquele gênero no meio de outros gêneros. Né? Então, por exemplo, ser capaz de identificar uma crônica. O que tem a crônica? A crônica fala de coisas do dia a dia, né? É uma narrativa, é rápida, tem humor, tem sátira, tem às vezes uma crítica aos costumes. Né? Então, quando o aluno percebe isso, e ele, passado um tempo, a professora traz novamente uma crônica para a sala de aula e fala: sei, isso aí eu já conheço, né? Isso aqui eu já sei ele vai antecipar o que ele vai encontrar lá. Eu sei que vai falar de algo cotidiano, né? Aqui vai falar de um fato engraçado, corriqueiro. Então ele vai antecipando as características. Então aqui ela vai falando, né? Ela vai explicando o que ela denomina de competência metagenérica, né? E ela cita aí o Van Dijk, que tem feito um trabalho muito interessante, está tendo um último livro dele que fala sobre o contexto, a importância do contexto na percepção do texto, né? Como o texto é dependente do contexto, como ele muda de cara de acordo com o contexto no qual ele está inserido. Assim como o texto é construído à medida que o leitor é diferente, cada um lê, né? O texto vai sendo construído à medida que eu leio de uma forma, você lê de outra, de outros aspectos, né? Então não há nada estático, é tudo muito dinâmico, né? Então o produtor do texto conta com esse conhecimento prévio de seus leitores a respeito do gênero, né? Então, por exemplo, há muita ironia numa crônica, por exemplo. Se a pessoa não souber que tem ironia, ele vira aquele leitor ingênuo que pensa que tudo que está falando lá é sério, é verdade. É justamente o contrário, não é? Então, a ironia, para mim, é uma marca de que aquele leitor amadureceu. Ele virou um leitor de verdade, onde ele percebe o texto irônico. Isso é uma marca mesmo inconfundível, porque o que é mais difícil para o nosso aluno perceber é a ironia do texto. Né? E sempre lembrando que norteia a produção de práticas sociais, acarretando efetiva e significativa produção de sentidos. Porque ele tem que entender, ele tem que perceber, ele tem que ver as marcas que estão no texto. Ele não entende, e não pode se posicionar criticamente diante de uma coisa que você não entende, ou entende só superficialmente. Bom, Beiserman também, um estudioso dos gêneros, né? Ele diz que os gêneros formam os hábitos discursivos e cognitivos que carregamos conosco. Por isso é muito importante que a gente trabalhe essa perspectiva, né? Porque nós vamos mostrando ao aluno que ler não é uma coisa assim hermética, só para ganhar nota, assim como redação também é uma coisa sem sentido. Que tudo tem um significado. A gente precisa ler na sociedade para entender os diversos contextos. Nós precisamos ler o filme quando vamos ao cinema. Quer dizer, é um bom filme, é ruim, tem aspectos bons. Nós temos que ler a peça de teatro, nós temos que ler a propaganda política. Nós estamos bem no meio, né, dessa política. Então, tudo isso vai exigir desse leitor a formação de um leitor mais crítico, mais reflexivo. E o gênero faz muito isso. O gênero, o discurso de candidato a presidente da República é hilário, é muito engraçado, né? Se você começa a perceber as marcas, né, que aí desqualifica o outro e se auto-glorifica, há uma série assim, de coisas assim que a gente vê, né, que ninguém é perfeito, né? Fala, meu candidato é esse, pode ser, mas perfeito, ninguém é. E é muito engraçado como a gente, esse olhar que a gente vai dando, né, um olhar mais crítico nesse processo dessa luta pelo poder. Aqui eu estou dando outro exemplo. Suponhamos que seja um artigo de opinião. Caso o professor já tenha trabalhado com esse gênero em sala de aula, seus alunos saberão que o autor do texto quer defender um ponto de vista, quer defender uma ideia,
e trata-se, portanto, de um texto argumentativo. Os alunos saberão também que o autor terá que usar de argumentos, e esses argumentos podem ser exemplos do dia a dia, podem ser construídos de maneira mais ou menos conceitual, né? Depende, se for um texto extremamente conceitual, um texto mais complexo para o aluno entender. Se tiver exemplos mais concretos, é mais fácil para ele entender, né? Saberão ainda que o texto aparece em determinados suportes, como jornal, revista, e que se destina a um público específico. Tudo isso, o bom professor que quer que o aluno se torne proficiente em leitura, trabalha a partir de um determinado gênero. Isso que está sendo trabalhado aqui serve para todo e qualquer gênero que você levar para a sala de aula, né? Então, conhecendo o gênero que está inserido no texto, esse e outros aspectos tornam-se mais fáceis de ser inferidos, porque a leitura é um processo de inferência constante. Tudo a gente infere. Grande parte da leitura é inferência. O que o texto tem mesmo é pouquinha coisa. A grande parte da nossa leitura é aquilo que a gente carrega e deposita ali naquele texto no momento da leitura. Então, a nossa visão de mundo, a nossa ideologia, né? Tudo isso são elementos que vão entrando na leitura de determinado texto. Por isso que o texto ele carrega muita referência. Eu só sei, para eu saber, por exemplo, se meu aluno é leitor ou não, entende ou não o texto, basta eu fazer a ele uma pergunta referencial, né? Basta eu fazer a ele uma pergunta referencial. Uma vez eu dei um curso para professora, eu fiquei, e esse mini curso que eu vou dar amanhã não, depois da manhã também vou fazer isso, não vou fazer porque o tempo é mais curtinho, mas eu fiquei o tempo todo ensinando os professores a fazerem perguntas referenciais, para que o aluno, ele só pode responder as perguntas referenciais se ele entender o texto, porque a resposta não vai estar lá na superfície do texto. Tá? Quando ele aprende a fazer isso, ele fala, olha o pulo do gato, né? Então agora eu sei como fazer para verificar se o meu aluno aprendeu ou não. Se ele aprendeu, ótimo, vamos para textos mais complexos. Se não aprendeu, vamos trabalhar novamente, mostrando as pistas que estão na superfície do texto e que me permitem fazer determinada inferência. Porque a inferência não é extrapolar, falar qualquer coisa. A inferência ela tem um grau de possibilidade. E são essas pistas que vão nos dar. Bom, então quando eu realço essas pistas que eu acabei de falar, né, não só as pistas inferenciais, mas também as pistas que marcam determinado gênero, o professor estará levando seu aluno a perceber as marcas de determinado gênero textual, sua função social e, consequentemente, de grande valia na compreensão do texto. A meta da nossa pesquisa, que a gente vem coordenando já há bastante tempo, é a de levar o professor a entender o processo, né? Como é que esse processo de eu ensinar a ler, como é que é isso? Quais são as estratégias que eu devo usar? De quais recursos eu posso contar? Né? E desenvolver em seus alunos um trabalho pedagógico de letramento, pois nós não estamos falando de letramento, educação, linguagem, sociedade. Então é isso que nós queremos. Nós queremos desenvolver um trabalho de qualidade, de letramento na escola. E para isso, a condição sine qua non, primeiro de tudo, é que meu aluno saiba ler. Tá? E um trabalho pedagógico de letramento, habilitando-os a serem leitores proficientes de um número razoável de gêneros que circulam socialmente. É urgente superar a passividade que domina a sala de aula, para que o aluno, ao fazer parte da construção da leitura, faça parte da construção de sua própria identidade social. Só assim ele poderá apresentar-se com competência própria, realizando-se como sujeito ativo, crítico, participativo, reflexivo. É isso que nós queremos, construir esse aluno. Que esse aluno é aquele aluno que vai realmente se envolver em práticas de letramento e vai ter um outro perfil, né? E vai construir uma nova sociedade.
Tá bom, aqui são as referências, depois se vocês quiserem, eu passo para vocês por e-mail, professora Leandra, e ela pode distribuir para vocês, tá bom? Muito obrigada, boa noite.